Estou pronto! Esse filme segue a história do Bob Esponja, que logo se coloca em uma missão para ele provar que ele é um ser grandão, vai junto com o seu melhor amigo Patrick Estrela e vão parar em um navio fantasma, onde levam os dois para as profundezas marítimas do submundo, incluindo o fato de que logo os dois se deparam com o holandês voador. Muito bem, então hoje eu estou aqui para poder falar e também justamente para poder aproveitar de que o mais novo filme do Bob Esponja, chamado de Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada, foi de fato um filme bem divertido e quem sabe uma boa opção para vários fãs de Bob Esponja, dependendo da sua opinião. Sendo que eu já assisti esse filme no cinema há uns 2 dias atrás, bem recentemente e bem nesse pleno novo ano de 2026. E eu estou aqui para poder dar os motivos do porquê eu gostei de Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada, na minha humilde opinião, né? É claro. Então lá vamos nós. Número 1. Obviamente, a animação está muito bem feita, por sinal. Mesmo não estando muito igual à animação bem mais estilosa que teve lá no terceiro filme do Bob Esponja, que é Bob Esponja, O Incrível Resgate. Porque, vamos supor, tipo assim, lá no primeiro filme de Bob Esponja, lá de 2004, a gente tinha uma animação 2D e que com certeza respeitava muito bem a animação bem estilosa e 2D lá da série clássica que todo mundo conhece, que no caso é Bob Esponja Calça Quadrada. E daí tem tipo umas partes meio live action e tal, com o David Hasselhoff, que inclusive ele aparece e tal. Já em Bob Esponja, Um Herói Fora d'Água, que no caso é o segundo, também eles utilizaram a técnica do 2D, igual do desenho, e daí quando o Bob Esponja e os seus amigos foram parar na superfície, todos eles estavam em 3D. Já o Incrível Resgate, que é o terceiro, eles meio que estavam com uma animação muito mais bonita e estilosa e muito bem acabada e que com certeza tem uma personalidade. E já aqui, a animação Em Busca da Calça Quadrada é meio mais ok, mais de fato, então, mas obviamente ela é bem feita e que consegue manter o charme do Bob Esponja e do desenho em geral. E que não é à toa de que também consegue ser um pouco mais expressivo. Número 2, a história e a premissa do nosso querido Bob Esponja em tentando ser grandão e que logo vai se encontrar com o holandês, que é o holandês voador, que como você tá ligado, né, o holandês voador que já aparece lá no desenho do Bob Esponja e tal, e ele vai se encontrar com ele junto com o seu melhor amigo Patrick, mesmo sendo previsível e tal, mas também ela pode ser engraçada e legal ao mesmo tempo, especialmente até mesmo para os fãs mais ávidos de Bob Esponja. Se um aventureiro você quiser ser, toque esta trompeta e logo vai ver a minha chance pra provar que sou grandão. Número 3, dependendo com o que você vê pelo filme, o filme ainda consegue capturar muito bem o espírito alegre e colorido do desenho do Bob Esponja Calça Quadrada. Porque obviamente você tem os cenários, ou seja, a feira do biquíni, os personagens que a gente tanto gosta, tipo Bob Esponja, Patrick, seu Siriguejo, Lula Molusco, Sandy Bochechas e tal. Daí tem também a trilha, que inclusive tem algumas trilhas aí do mesmo desenho do Bob Esponja que foram transmitidas para esse filme por aqui e tal, e por aí vai. Número 4,
Os personagens estão cada vez mais icônicos, na verdade, eles ainda estão icônicos e bem memoráveis para todo o público, e especialmente para qualquer fã do Bob Esponja. Como, por exemplo, é claro, o Bob Esponja, o Patrick, o Seu Sirigueijo, o Lula Molusco e por aí vai. E que só uma coisa, se tem tipo uns 4 personagens que com certeza parecem muito comigo e que talvez faz parte da minha personalidade, né? Tipo, por alguma razão, né, claro, são eles. O Bob Esponja, o próprio Bob Esponja, né, que todo mundo conhece, Patrick, Lula Molusco e também o Plankton. Apesar que o Plankton só meio que apareceu no mínimo que uns 5 segundos e tal no filme do Em Busca da Calça Quadrada, do Bob Esponja 4. Mas enfim, então, se tem uns 4 personagens que com certeza parecem comigo em termos de personalidade, são o próprio Bob Esponja, Patrick, Lula Molusco e o Plankton. E já o holandês, que no caso é o holandês voador, que no caso é tipo um pirata fantasma, tudo verde e tal, que inclusive também aparece lá no desenho animado, caso você for um fã ávido do Bob Esponja, que inclusive você já deve perceber muito bem, o holandês voador faz parte nesse filme aqui, que inclusive foi direto pro cinema, e que inclusive já dá um gancho pro meu próximo motivo. Vamos que vamos! E eles irão... Por que você não olha onde pisa? Desculpa. Espera aí! Para onde Arroi! nunca foram. O submundo não é para os fracos de coração! Meu tijolinho da sorte. Número 5, agora sim eu vou falar sobre o holandês voador, sendo que o holandês voador também foi muito legal e também foi uma boa adição para a franquia de filmes do Bob Esponja, sendo que, para mim, eu não acho o holandês voador como um dos vilões mais intimidadores e assustadores de toda a história das animações que vê em geral. Mas eu considero ele como um vilão bem divertido, meio... como se pode dizer mesmo? Então, bem divertido, engraçado e também bem mais carismático. E também assustadoramente engraçado, divertido e carismático. É exatamente por isso que eu considero ele como um antagonista ótimo. Porque de verdade, o holandês voador foi de fato um antagonista ótimo. Mesmo tendo uma personalidade bem mais da mesma lá do desenho e tal, mas mesmo assim. Número 6, para surpresa de ninguém, a dublagem está fantástica, pois afinal, o Wendell Bezerra ainda tem o grande charme de dublar o nosso querido e amado Bob Esponja, porque afinal, vamos encarar a realidade e a verdade aqui, porque afinal, às vezes o desenho e a franquia do Bob Esponja não seria mais o mesmo sem o Wendell Bezerra fazer a voz do nosso querido e também da esponja mais famosa e alegre do mundo inteiro. Que no caso, né, como você pode perceber, o Wendell Bezerra é meio que o dublador oficial do Bob Esponja. E ele com certeza manda muito bem, até mesmo nesse novo filme aqui. Você está na presença do holandês voador! Só se você vestir essa calça! Tá bom. Este ano, eu estou aqui para oferecer a você uma oportunidade única na vida. Vamos levar vocês no submundo. Também posso. Quieto, você não importa. Tá legal. Número 7, a trilha sonora desse filme também está muito boa. E já a música tema desse novo filme, que é chamada de Big Guy, da artista Ice Spice, com certeza, musicona, viu? Musicona. E que com certeza se encaixa perfeitamente lá na história e da premissa e também da ideia do Bob Esponja em tentando se tornar um grandão. Ou melhor, não só um grandão, mas também um aventureiro, pegando inspiração do Seu Sirigueijo, porque afinal o Seu Sirigueijo também meio que foi um aventureiro também para poder enfrentar o holandês voador, apesar de algumas que inclusive eu que não quero meio que fazer uns spoilers aqui, porque afinal eu sei que muitos de vocês, especialmente para os fãs de Bob Esponja aí, vão meio que querer assistir esse filme por aqui, mas enfim. Então, falando da música Big Guy, da Ice Spice, que inclusive ela é muito, que como eu já falei, é uma musicona de verdade, que é assim, ó. Big Guy, Big Guy, Big Guy, Big Guy, SpongeBob, Big Guy, pants okay, SpongeBob, Big Guy, pants okay.
é muito boa. É muito boa. Você tem certeza que é o cara certo? Ele é a chave para o meu feitiço! O seu feitiço! Do que a gente tá rindo? Número 8, direção decente do Derek Drymon, que inclusive ele foi o responsável por dirigir o filme Hotel Transilvânia. Na verdade, ele foi o responsável por dirigir o 4º filme e também o último filme da saga Hotel Transilvânia, que no caso é Hotel Transilvânia 4 Transforma Monstrão. Sendo que, às vezes, eu não sei você, mas eu acho que é uma coincidência, porque tanto Hotel Transilvânia 4 e Bob Esponja 4 são dois filmes que tem o filme de número 4. Se é o que você me entende, né? É claro. Número 9, mesmo que para um filme que inclusive tem um humor muito mais infantil, mas quer dizer, super infantil de verdade, mas daqui a pouco lá nos meus pontos negativos já vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas eu tenho que dizer que algumas piadas raramente funcionam de verdade, porque afinal teve algumas piadas que inclusive foram bem engraçadas na minha opinião. Como por exemplo, é o que é claro, a parte quando o Bob Esponja e o holandês voador vão meio que tentar de tudo para poder meio que passar contra os desafios aí lá no submundo, e isso tudo justamente para poder provar para que o Bob Esponja tenta se tornar um grande aventureiro, ou melhor, um grandão, né, claro, como já tinha dito o filme em algumas partes por aqui e tal, e que meio que tudo isso vai ficando cada vez mais caótico, mais insano, mais louco e tal, e fica tudo mais engraçado ao mesmo tempo. E sim, eu sei que teve algumas piadas que realmente não gostei muito e tal, mas relaxa, daqui a pouco nos meus pontos negativos já vou falar sobre isso. O Bob Esponja está em perigo! Preparem-se! Não temos tempo a perder! Isto é mais longe do que eu esperava. Número 10, os cenários e também cada background que foi estabelecido nesse filme também continua decente como sempre, como é o caso da famosa Fenda do Biquíni, que inclusive é a famosa cidade do Bob Esponja, do Patrick, do Seu Siriguejo, do Lula Molusco, da Sandy Bochechas, do Plankton e até mesmo da cidade do famoso Siri Cascudo, sendo que o Siri Cascudo, como já pode perceber, claro, o Siri Cascudo que todo mundo já sabe que é o restaurante quando o Bob Esponja, o Lula Molusco e o Seu Siriguejo trabalham, que inclusive o Bob Esponja faz os hambúrgueres de Siri, os famosos hambúrgueres de Siri e tal, e que é exatamente por isso que a Fenda do Biquíni é mundialmente conhecida por ser a cidade do Siri Cascudo e também dos hambúrgueres de Siri. E até mesmo do submundo, que inclusive a parte do submundo, os cenários, os backgrounds do submundo também ficaram assustadoramente... Como se pode dizer mesmo? Então... assustadoramente interessante, digamos assim, tá? Assustadoramente interessante. Isso vale uma parte para os cenários e os backgrounds do submundo. Você nunca mais vai ver a Fenda do Biquíni de novo! Ai, Bob Esponja! E encontrar coragem Não me façam chamar a segurança. para enfrentar seu maior desafio. Desvia! Bloqueia! Ataca! E número 11, por último, mas não menos importante, o filme tem até uma mensagem bem legal sobre a forma de como a gente pode ser e que a gente pode ser muito mais do que um grandão. Porque para ser muito mais do que um ser grandão, é meio que ser inteligente, mais criativo e também mais entusiasmo, e também não só ficar muito mais da coragem e tal. E que inclusive tudo que a gente pode fazer e que a gente pode ser muito mais do que um grandão é ser mais inteligente e ser mais forte do que nunca, em vez de só ficar na coragem mesmo. Porque, se eu não me engano, porque acho que é assim de que o Seu Siriguejo, na forma de fantasmas verdes e tal, bem na forma do holandês voador, que eles meio que estavam tentando quebrar o feitiço e tal, durante na montanha-russa no terceiro ato, o Seu Siriguejo também até falou uma coisa sobre isso lá pro Bob Esponja, lá no terceiro ato. Se eu não me engano, né, mas eu acho que tô falando a verdade mesmo. Estamos perto. Estou sentindo. Eu também tô! Eu sei que eu consigo. O meu intestino! Mas sim, apesar de que eu tinha gostado de verdade desse novo Bob Esponja, acho que tem alguns problemas que tem que ser discutido.
Os meus 5 problemas que eu já quero mencionar é que, primeiro, o filme, infelizmente, ele faz parte da época sombria da franquia do Bob Esponja. O que eu quero dizer com isso e tal é que, eu não sei você, mas caso você já notou, é que desde novembro de 2018, o criador do Bob Esponja, o Stephen Hillenburg, acabou falecendo e que deixou muitos fãs de Bob Esponja muito tristes e abalados com isso. E daí, isso quer dizer de que, em vez da Nickelodeon, que no caso é a dona do Bob Esponja, meio que dar algumas belas homenagens e também respeitar o legado do Stephen Hillenburg, que ele meio que queria fazer umas coisas aí, ela começou fazendo um monte de episódio, um monte de propaganda, um monte de jogo, um monte de episódio e até mesmo um monte de filme de Bob Esponja por aí. Além do filme de 2004, que inclusive o meu favorito é definitivamente o de 2004, né? Porque eu adoro aquele filme, porque meu Deus do céu. O segundo filme, que no caso é Um Herói Fora d'Água, de 2015. O terceiro, que foi o de 2020, que é O Incrível Resgate, só que não foi para os cinemas por causa da pandemia e tal, mas tudo aí. Só que o problema é que ela fez os 2 spin-offs dos personagens de Bob Esponja. Como por exemplo, que inclusive os 2 foram para Netflix, que no caso foram o filme da Sandy Bochechas e o filme do Plankton. Apesar de que eu não assisti nenhum dos 2, mas eu tenho certeza de que uns 2 deles vão ser bem mais ou menos, ou até mesmo muito ruim. Especialmente o filme da Sandy Bochechas e Clown. E já o Em Busca da Calça Quadrada também pode fazer parte dessa época sombria, porque às vezes a franquia do Bob Esponja já está sendo tão desgastada pela Nickelodeon. Mas você deu pra entender do que eu tô falando, né? Então, mas tudo bem. Então, 2. Algumas piadas do filme, apesar de ter algumas delas bem engraçadas, como por exemplo aquela cena do desafio com o Bob Esponja e o holandês voador, tem também algumas piadas que foram muito, mas muito forçadas e que raramente não gostei tanto. Como por exemplo aquelas piadas de bunda. Sabe o que é piada de bunda? É que quando um personagem vai meio que tentar mostrar a bunda e tal, e daí meio que as crianças vão ficar meio que dando gargalhada, tipo assim, ó, olha só a bunda, olha só que bunda gostosa, então, e que afinal, quando aparece alguma piada de bunda aí no filme do Bob Esponja, ele meio que ficando estranhado e que às vezes não achou engraçado, porque afinal, piada de bunda e o Patrick mostra a bunda dele e também o Bob Esponja, então, nossa, que piada engraçada, não é mesmo? Então, mas já deu pra entender muito bem, né? Então, 3. A história do Bob Esponja em tentando ser grandão, apesar de ser decente, talvez seja familiar à do primeiro filme. O que acontece é que a história lá do primeiro filme e a ideia dela é meio que o Bob Esponja tentando ser e se mostrar que nem um homem e tal. Até porque o seu Sirigueijo até falou pro Bob Esponja que ele não conseguiu ser o gerente do Siri Cascudo. Até porque o Lula Molusco até meio que ganhou essa posição de gerente e tal. Mas o Bob Esponja não. Isso por quê? Porque ele não era o homem. E que sim, era só um garotinho. E que para ser gerente, ele tem que ser o homem o suficiente. E isso cabe numa tarefa entre ele e o Patrick para poder restaurar a coroa do Rei Netuno lá na Cidade das Conchas. E isso tudo justamente para ele provar que ele é o homem de verdade e não só apenas o garotinho. E já a história daqui do Bob Esponja em ser grandão e tal também é bem familiar lá do primeiro filme, onde o Bob Esponja tentando ser um grande homem, super corajoso e tal, em vez de ser só ficar focando uma criança e tal, talvez seja bem familiar, mas já deu pra entender, né? Então espera aí. Então, agora sim, 4. A motivação da montanha-russa também é bem estranha, digamos assim, em comparação aos 3 filmes que têm motivações completamente muito boas, especialmente do primeiro filme, porque afinal, mas já deu pra entender muito bem, né? Então, e já 5 se sente muito mais do que um episódio estendido do que para um filme de muito mais orçamento, sabe, para Hollywood e tal, e por aí vai, porque afinal eu sei que algumas vezes pode parecer um filme, mas só que para algumas pessoas, especialmente para os fãs mais ávidos de Bob Esponja, pode parecer muito mais do que um episódio estendido da série do Bob Esponja, em vez de só ficar focando num filme que foi direto pro cinema, né? Infelizmente. Mas além de todos esses problemas e tal que eu já tinha dito e tal, e que possivelmente ia ser alguma coisa bem mais melhor, tá tudo de boa, tá? Tá tudo de boa.
O holandês levou o Bob Esponja para a parte mais profunda e perigosa do oceano, o submundo. Imundo! Ha! Que imundo! Ha, ha, ha. Mas enfim, Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada foi um filme bem divertido e bem engraçado ao mesmo tempo. Eu realmente gostei dele. É meio que uma boa opção para a franquia, na verdade, para a franquia principal de filmes do Bob Esponja. Porque já tem uns 3 filmes, agora esse daqui é o 4, digamos assim. Apesar que teve alguns problemas que de verdade não gostei muito não. Como é o caso do humor super infantil, com piadas de bunda e tal, que raramente não ligo tanto, às vezes não gostei tanto e tal. Mas ainda assim foi um bom filme. Em Busca da Calça Quadrada foi um bom filme. Mas não é à toa de que o meu filme favorito do nosso querido Calça Quadrada é definitivamente o primeiro filme de 2004, porque é ali onde ele começou tudo bem, porque aquele primeiro filme era maravilhoso e que com certeza respeitava muito bem o material e o espírito alegre e colorido da série do Bob Esponja, que inclusive eu já adoro. E sim, é aquela do sou o homem do bobo, yeah, você é o homem do bobo, yeah, porque já deu pra entender, não é mesmo? Mas ainda assim, Em Busca da Calça Quadrada também foi um bom filme. Apesar que Bob Esponja Em Busca da Calça Quadrada não chegou no patamar, na verdade chegou bem pertinho ou bem longe e tal, se não sei o que, melhor do primeiro filme de Bob Esponja lá de 2004 e tal. E que também nem chegou do patamar do filme que é absolutamente cinema total, que no caso é Transformers o início, sendo que eu também adoro aquele filme junto com o primeiro filme do Bob Esponja. Mas mesmo que ele não consegue chegar esse mesmo patamar de 2 filmes que eu adoro com todo o meu coração e tal, ele com certeza foi definitivamente melhor do que o filme dos Smurfs de 2025, porque, oh meu Deus do céu, aquele filme dos Smurfs aí foi um baita fracasso, na minha modesta opinião, tanto de crítica, de bilheteria, que deu muito errado, que eu já quero esquecer aquele filme, porque, meu Deus do céu, mas ainda assim, Bob Esponja Em Busca da Calça Quadrada também vai ser um filme que vai possivelmente tentar agradar os fãs de Bob Esponja, tanto para criança ou para adulto e tal, dependendo do seu ponto de vista e da sua opinião, apesar que também nem chega aos patamares de outras animações de 2025, ou seja, ano passado, até porque a gente está em 2026 agora. E no caso eles são Zootopia 2 e Guerreiros do K-Pop, até porque eu adoro Zootopia 2 e Guerreiros do K-Pop como os meus melhores filmes do ano passado, em 2025, pra mim. Mas enfim, então sem mais enrolação, Bob Esponja Em Busca da Calça Quadrada é um filme que vai de verdade agradar qualquer fã do Bob Esponja e tal, dependendo do seu ponto de vista e da maneira de como você vai reassistir esse novo Bob Esponja, e claro. Então, em conclusão, esse filme vai te deixar, sim, tentando ser um ser totalmente grandão. Então eu vou dar Bob Esponja Em Busca da Calça Quadrada uma nota de 8,8/10. Então, caso se você for um grande fã ávido de Bob Esponja e tal, e também sobre uma pessoa que inclusive que é você, que já conhece muito bem sobre os personagens, a história e também do desenho, mas só que nem ser um grande fã ávido assim, como por exemplo eu e tal, você vai querer curtir esse filme por aqui, que no caso é o Bob Esponja Em Busca da Calça Quadrada, porque afinal eu realmente gostei muito dele. Apesar que tem algumas coisas que ficaria muito mais melhores e tal, e não ficar no modo mais forçado. Mas de resto, o saldo é muito mais decente e de boa e tal. Achou! O que tá rolando ali? Bob Esponja Em Busca da Calça Quadrada. E isso conclui a minha crítica de Bob Esponja Em Busca da Calça Quadrada. Então eu só quero agradecer a muitos de vocês por terem pacientes de esperar essa crítica que vocês estavam querendo ver e tal, porque afinal eu tinha falado pra vocês que essa crítica ia demorar um pouquinho na verdade e tal, mas pelo menos valeu a espera de verdade. Então, é só isso mesmo. Então eu sugiro que você deixe um like, comenta, se inscreva no canal, compartilha para os seus amigos e ativar o sininho das notificações. E, é claro, um grande abraço e um beijão para todos vocês e tal. E fui!
E também, é claro, né? Então, é claro, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos vocês. Um feliz 2026 para todos vocês também. Apesar que em 2026 eu vou fazer 20 anos de idade e que logo eu vou fazer muitas coisas de responsabilidade durante a minha vida adulta, porque obviamente todo mundo já sabe inclusive todo mundo já sabe que estão assistindo esse vídeo, que está logo a precisar acabar, que inclusive a minha vida adulta não chegou nem para brincadeira e que já nesse ano não é grande coisa, mas afinal, quem liga? Mas enfim, então, tchau.